Bom, pessoal, boa noite a todos. Um ótimo 2021, né? Que tenhamos aí um início de ano de trabalho, né? Como eu falei, a nossa primeira doutrinária do ano de 2021. E começamos aí com o compromisso, né? De divulgação dessa doutrina, né? Acho que não para nunca, né? Estamos todos aqui reunidos, não é por acaso. Todos nós recebemos o convite para estar aqui essa noite, né? Para estar representando essa doutrina, nos comprometendo com ela. A Diana agora há pouco estava falando desse novo livro aí do Divaldo, né, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, que não li ainda, estou curioso, né. Aí, aliás, comprei o físico e acabei de comprar o meu livro virtual aqui também, para poder ver aí o quanto que a gente é importante nessa mudança, né. E acho que a doutrina espírita, a casa espírita, né, embora a gente ainda esteja distante fisicamente, o trabalho não parou, né? A gente, mesmo que distante fisicamente, o trabalho espiritual não para nunca, né? Acho que o amor é esse dever que nós temos uns com os outros. E para iniciar a nossa atividade da noite, eu vou pedir a Ana Cláudia que nos conduza na leitura preparatória para poder harmonizar o ambiente, né? A gente sintonizar, em seguida sermos conduzidos pelo nosso palestrante da noite. Boa noite a todos do Livro Pão Nosso, lição 121, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Monturo, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 35. Ju, não está compartilhado, tá? Você pode ir passando? Não estou conseguindo acesso. Obrigada. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nessa passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que a cada passo necessitam recorrer à fonte de lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ana. Neste momento, vamos fechar nossos olhos, agradecer a dádiva da vida, neste primeiro domingo do ano, quando estamos aqui, dentro da casa de um evangelista, espiritualmente, né? Embora fisicamente distante, mas espiritualmente estamos todos vinculados à casa de um evangelista, outras casas, as quais temos os nossos vínculos, aos nossos laços fraternos de trabalho no bem, trabalho na divulgação da doutrina, agradecer a oportunidade de podermos compreender essa doutrina, a oportunidade de estarmos com saúde, trabalhando, podendo ter a oportunidade de fazer o bem ao próximo, de aprendermos, plantarmos essa semente e transformarmos este num mundo melhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, os nossos parentes, queridos, a este nosso planeta, nosso país, e o nosso companheiro da noite, que vai nos conduzir na palavra e na reflexão, possa estar iluminado pelos nossos benfeitores espirituais,
para que possamos trazer esse ensinamento para as nossas vidas e fazer deste mundo melhor. Seja sempre conosco, Senhor, abençoe-nos sempre e que assim seja. Bom, gente, inicialmente, como a gente sempre faz, né, no início de cada reunião, a gente mantém ainda, né, esse modelo de reunião virtual, né, seguindo aí as recomendações dos órgãos sanitários do país e também das nossa federativa, que recomenda que ainda não voltemos com as atividades físicas, tá? Até para a nossa segurança e segurança do nosso próximo. Diante disso, a gente tem graças a Deus, nós temos aí essa tecnologia que nos ajuda, que nos permite fazer essa reunião. Estamos, acho que em março vai fazer um ano que nós estamos neste modelo. Está funcionando muito bem, graças a Deus. Então, diante disso, a gente pede que cada um de vocês mantenha sempre o microfone e o vídeo desligado para que não tenha nenhuma interferência durante a apresentação. Hoje nós temos conosco aqui o Cássio Drummond, que é conhecido nosso, né, Cássio? O Cássio é da Comunidade Espírita Esperança, e o tema da palestra dele vai ser Meu Reino Não É Deste Mundo. Cássio, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Alberto. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Começando 2021 aqui, graças a Deus, todos nós vivos, encarnados, cheio de energia aí para a gente iniciar esse 2021 e fazer coisas novas, viver essa vida maravilhosa que a gente tem, né? Graças a Deus, nós estamos conseguindo ultrapassar talvez um dos maiores desafios da nossa existência até hoje, em termos de desafio coletivo, né? Envolvendo aí o mundo inteiro em torno dessa pandemia, mas nós entramos num novo ano. E para mim, Alberto, eu que te agradeço pelo convite, agradeço ao Grupo Espírita João Evangelista pela oportunidade de já começar no primeiro domingo de 2021, estar aqui conectado com vocês, da minha casa, né, para a gente poder tratar de um tema que, sem dúvida, essa passagem do Evangelho, esse momento em que, do diálogo de Jesus com Pilatos, o conteúdo, o teor desse diálogo de Jesus com Pilatos, né, meu reino não é deste mundo, é algo realmente transformador, se a gente conseguir enxergar ou ter ouvidos para ouvir o que Jesus está dizendo. Na minha visão, é capaz de fazer com que a gente compreenda grande parte dos ensinamentos de Jesus, se a gente tiver ouvidos para entender corretamente o que Jesus está dizendo, com amplitude de visão, né, o que Jesus disse para Pilatos naquele momento. Mas antes da gente chegar nessa passagem do Evangelho, no momento ali da condenação, do julgamento de Jesus Cristo, onde ele proferiu essa palavra, essa frase, nessa expressão, eu queria que a gente fizesse aí um retrocesso na história, para a gente entender que nós estamos, todos nós aqui, num planeta, né? Esse planeta Terra é um planetinha comparado ao multiverso, né? Porque hoje já se diz multiverso, não é nem universo mais, porque esse universo que já é conhecido pelas lentes do supertelescópio, que é um universo aí com trilhões de galáxias, cada galáxia aí com seus milhões de sistemas solares, e nós daqui da Terra hoje, os astrônomos já conseguem identificar já esses trilhões de galáxias que existem. Então, assim, nos chegou numa parede ainda. Então, esse universo é algo que realmente transforma a gente em algo muito pequeno. E isso é bom. Longe de parecer ruim, pelo menos para mim, isso é muito bom, porque às vezes a gente vive essa vida, uma existência aqui na Terra, uma existência em que a gente vive meio que oprimido por uma sociedade que nos exige um comportamento padrão, um comportamento tido como normal, oprimido por uma contradição do que a gente quer com o que a sociedade exige, uma contradição entre o entendimento da doutrina cristã que a gente segue com o que a sociedade materialista nos exige, um comportamento diverso do que o comportamento que Jesus veio tentar nos explicar com a sua passagem tão breve aqui sobre a Terra, mas tão profunda, tão rica de ensinamentos, de conhecimento. Então, eu queria voltar um pouquinho na nossa história aqui nesse planetinha Terra, porque é aqui que nós estamos encarnados nesse momento, né? Para que a gente possa chegar
com facilidade, de forma didática, ao entendimento de quando Jesus veio à Terra dizer aquilo para a gente e fazer o link depois com o advento da doutrina espírita e com o momento que nós agora estamos vivendo na nossa vida. Então, eu queria pedir licença para vocês, para que a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo e entender que antes de Jesus já tiveram aqui sobre a Terra alguns outros grandes mensageiros. Tal qual uma escola, nós, a humanidade, trilhando uma jornada evolutiva, uma jornada de aquisição constante de conhecimentos, viemos desde a nossa ignorância inicial, desde a nossa criação, todos nós somos criados simples e ignorantes, né? Inclusive Jesus, se Deus é justo, se há justiça e misericórdia na lei do amor de Deus, Jesus também nasceu simples e ignorante e hoje é alçado a uma condição de mestre, de um espírito perfeito. E certamente não é o único espírito perfeito que habita todo esse universo ainda por nós desconhecido. Mas para a gente aqui na Terra, Jesus tem um significado muito grande, porque foi, sem dúvida, o ser capaz de nos deixar os ensinamentos mais profundos, mais simples e profundos sobre a nossa essência, sobre a nossa criação, sobre o destino da humanidade após a existência corpórea. Mas antes de Jesus, outros espíritos também com uma missão de trazer conhecimento para nós, para a humanidade, também vieram. Nós temos conhecimento, por exemplo, de Moisés, que antes de Jesus veio trazer os 10 mandamentos. Ou seja, nós ainda numa fase pretérita, ainda mais ignorantes do que a época que Jesus passou sobre a Terra, tínhamos a necessidade de ouvir lições ainda primárias, lições básicas, que Moisés veio trazer para nós acerca do nosso comportamento. Se formos analisar os 10 mandamentos, Moisés conversa conosco, mas para frear o nosso ímpeto de comportamento inadequado perante os nossos irmãos e perante nós mesmos. Né? Se formos observar, dentre os 10 mandamentos, 7 deles têm a palavra não. Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode usar o nome de Deus em vão, e assim vai. Não é objeto nosso aqui estudar os 10 mandamentos, mas eu queria só trazer isso para que a gente entendesse que, num primeiro momento, ainda no jardim da infância evolutiva, que todos nós estamos condenados, nós temos uma condenação, existe uma sentença condenatória a cada um de nós, mas não é uma condenação ruim. Estamos condenados a sermos perfeitos. Somos seres imperfeitos, porém perfectíveis. E quem vai nos tornar perfeitos somos nós mesmos. É quem vencer a luta contra si próprio, contra as nossas imperfeições, né? Se conhecendo, se dominando, que atinge essa perfeição. Então, naquele primeiro momento ainda, muito imperfeitos, simples e ignorantes, ainda agindo com um comportamento infantil, tal como uma criança apegada às suas coisas, que fazendo pirraças e batendo na mãe e brigando com o irmão e dizendo que tudo é dela, tudo é meu, nós também com esse comportamento ainda muito infantil, houve a necessidade na didática de evolução para nos tirar da ignorância, de que Moisés viesse no primeiro momento nos impor, basicamente, obrigações de não fazer o mal. Então, Moisés veio e falou, para de fazer o mal. Se você quer evoluir, você tem que deixar de fazer o mal. Foi mais ou menos assim que veio a primeira grande lição que nós aqui do mundo ocidental temos conhecimento, né? A história da humanidade, a gente pode dizer, pelo advento da escrita. Certamente existiram outros grandes missionários sobre a Terra, mas os ícones que a gente tem aqui no mundo ocidental, basicamente, bem marcantes, em épocas bem marcantes, foram Moisés, depois Jesus. E para nós espíritas, tem o Allan Kardec com o advento da doutrina espírita, do kardecismo. Mas então, naquele primeiro momento, Moisés veio e nos impôs para o crescimento, para a evolução, a necessidade de pararmos de praticar o mal. Para de fazer o mal. Não rouba, não mata, não adultera,
não usa o nome de Deus em vão, e aí vai. E aí, num segundo momento, então, a gente veio batalhando para conseguir parar de fazer o mal, divulgando os 10 mandamentos para ter conhecimento no maior número de pessoas encarnadas sobre a Terra, como uma doutrina realmente de evolução do ser humano, do comportamento humano. Chegou um segundo momento, já estávamos aptos, através do planejamento educacional da Terra, estávamos aptos já a receber uma nova mensagem. E veio Jesus, que nasceu diferentemente do que se entendia sobre a Terra, de que naquele momento em que Jesus nasceu, os poderosos, né, os pertencentes ao poder, as famílias que tinham o poder político, o poder financeiro, eram reconhecidamente, de forma equivocada, seres que tinham a bênção divina de virem ricos porque eram mais queridos do que quem vinha pobre, quem era escravo, quem era servo, quem era humilde, não tinha, pela visão da sociedade daquele momento, né, era o Império Romano naquele momento em que Jesus nasceu, não tinha o reconhecimento de um filho de Deus. Até porque, para o Império Romano, no conceito religioso que eles tinham, era de que existiam vários deuses. Não existia um Deus único, um Pai único. E foi essa, então, a grande mensagem que Jesus veio trazer sobre a Terra. Quando Jesus, então, encarna através de João e Maria, de José e Maria, duas pessoas simples, humildes. Jesus, então, nasce no lugar, numa manjedoura, no lugar onde viviam animais, num berço de palha, sem nenhuma pompa de um ser privilegiado por Deus. Ao contrário, nasceu da forma mais arriscada possível, da forma mais indesejada, da forma mais imprevista possível. Eis que nasce Jesus. E Jesus, então, com uma vida breve, meteórica, ele passa anos da sua vida primeiro junto da sua família, depois aprendendo o ofício do pai, a carpintaria, depois se isola alguns anos no deserto para poder então assumir a missão dele, e em breve 3 anos de trabalho árduo. Jesus então deixa essa história enorme para a gente. E qual foi, naquele momento, a missão de Jesus? Primeiro, era dar a mensagem ao mundo que todos nós éramos irmãos. E que por esse motivo, que nós éramos irmãos, além de não praticar o mal, que era a primeira lei, e Jesus fez questão de dizer que ele não veio negar a lei nem os profetas, ou seja, ele não veio negar o valor do conteúdo dos 10 mandamentos. Pelo contrário, ele disse: eu vim cumprir, eu vim executar a lei e os profetas, mas ele fez questão de simplificar. Já era uma nova série. A humanidade já conseguia compreender conceitos um pouco mais avançados. Já estávamos ali na educação infantil, tínhamos saído do jardim de infância e entramos então na educação infantil, no ensino fundamental, como queiram entender, sem necessidade de eu estar aqui criando um critério fixo, é só para ilustrar e a gente conseguir compreender. Então, naquele momento, Jesus falou: poxa, a humanidade já compreende que não pode fazer o mal. Então, eu já vou trazer um conceito agora um pouco mais avançado. E vou dizer para eles que todos são filhos do mesmo pai. Todos são irmãos. E que esse pai não vai deixar nenhum filho se perder. E mais, a forma de não se perder é fazendo o bem ao seu irmão. Então, naquele momento, a mensagem de Jesus, se hoje ainda nós vivemos numa sociedade extremamente materialista, imagine há 2000 anos atrás, o quanto maior era o apego à materialidade, às conquistas materiais, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à brutalidade, à violência, à sexualidade. Eram ações, atitudes negativas muito mais presentes no nosso dia a dia. Hoje, se a gente comparar o dia de hoje, o século
21. Nós estamos no ano 21 do século 21. Se a gente comparar tão somente com 120 anos atrás, 130 anos atrás, precisamente 132 anos atrás, nós ainda tínhamos escravos. Se a gente voltar a 70 anos atrás, a mulher não era considerada um cidadão. Não estou querendo ser preciso com as datas aqui, mas estou querendo trazer simplesmente ideias, reflexões, para a gente demonstrar, contrariamente ao que muita gente diz, que o mundo está sim em uma evolução constante. A evolução é uma lei da natureza. Tudo na natureza evolui, inclusive a humanidade. Então, se hoje nós ainda achamos que o mundo ainda é muito materialista, que o dinheiro ainda tem mais valor para a sociedade do que antigamente, isso é uma verdade, porque na época de Jesus era muito mais. Nós éramos muito mais egoístas, orgulhosos e materialistas naquela época. Então, a mensagem de Jesus, se ainda hoje é difícil de ser compreendida e praticada, talvez compreendida hoje já consegue ser um pouco mais, mas colocada em prática ainda está muito distante. Nós ainda somos uma sociedade cristã do discurso, distante da prática, de uma sociedade cristã praticante realmente, guardadas as felizes exceções, né, que se destacam exatamente porque conseguem negar a si próprio e ter uma prática cristã no seu dia a dia, de dar com a mão direita e a mão esquerda não saber o que deu, de não colher os frutos da caridade aqui na terra, mas que fechar os olhos, fazer a caridade por amor disso, guardadas as felizes exceções. Mas então, se hoje ainda estamos assim, imagine naquela época. Então, a mensagem de Jesus naquele momento foi algo realmente inovador. Jesus veio à Terra para instalar sobre a Terra o software do amor. Naquele momento, as pessoas não eram capazes de se amar. O Estado matava o cidadão por qualquer motivo. Um cidadão, nem pode chamar de cidadão, né? Mas um membro da sociedade que fosse poderoso e rico e ligado ao Império Romano, ele tinha o poder de mandar matar o seu escravo, mandar matar o seu servo. O Império Romano podia chegar para uma pessoa e tirar tudo que a pessoa tinha. Então, naquele momento em que Jesus veio e falou, todos nós somos irmãos, Jesus quebrou. Ele veio dizer algo contraditório àquilo que a sociedade tinha como uma certeza. Porque ele disse, não importa o que você tem, os bens da terra não importam para onde você vai. E aí Jesus veio desconstruindo de forma didática, através de parábolas, numa linguagem simples, para que as pessoas mais simples pudessem compreender o que realmente era a missão da humanidade enquanto encarnada sobre a Terra. E naquele momento em que Jesus veio, na sua trajetória, passou ali 3 anos ao lado dos discípulos, escolheu a dedo, resumiu toda a sua doutrina no Sermão da Montanha, e que o Sermão da Montanha, para ser entendido, é preciso entender que o meu reino não é deste mundo. Porque para a sociedade, ainda hoje, é difícil a gente compreender bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque deles será o reino dos céus, porque serão consolados. Nós ainda hoje buscamos consolações nas conquistas materiais. Muitos de nós, ainda naturalmente equivocados e ignorantes que nós somos, porque nascemos assim, ainda estamos buscando consolações em conquistas materiais e somos incapazes de compreender e colocar na prática o Sermão da Montanha. Nós somos incapazes de oferecer a outra face, e me coloco nesse time. Nós somos incapazes de compreender a nossa missão sobre a Terra, que foi o que Jesus veio dizer. Estamos aqui na Terra para nos melhorar, para evoluir. E a forma de se fazer isso, para que a gente possa herdar o reino verdadeiro, é através do amor ao próximo, de negar a si mesmo. E aí Jesus veio com aquela batida forte dele, de deixar aquela mensagem, e isso chocou
o Império Romano. A mensagem dele era tão simples, mas tão chocante, que resolveram matar Jesus. E Jesus foi condenado. E na condenação dele, Pilatos, então, veio perguntar a Jesus. E nós temos aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o tema da nossa fala de hoje. Meu reino não é deste mundo. Porque para compreender toda a doutrina de Jesus, é preciso compreender o que ele disse quando ele falou que o reino dele não é deste mundo, não é da terra. Exatamente por quê? Porque para entender a contradição da mensagem de Jesus com a mensagem que a sociedade materialista nos passa, o paradigma tem que ser quebrado. O paradigma do reino. Mas de que reino Jesus fala? E aí, então, nós vamos lembrar aqui da passagem do Evangelho, que está lá em São João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E narra assim, João: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Aí Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? E Jesus lhe replicou: Vós o disseste. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer um que pertença à verdade, escuta a minha voz. Essa é a passagem evangélica, em que Jesus explica exatamente que todo o ensinamento dele, todo aquele conteúdo que ele veio passar sobre a terra, todo aquele reino do céu que ele prometia, não era o mesmo reino prometido pela terra. Porque existe também um reinado na terra, principalmente naquele momento. Hoje o reinado ele é mais um reinado financeiro. É um reinado político e um reinado financeiro. E naquela época era um reinado também político e financeiro. Hoje se repete, mas o modelo político-financeiro hoje é outro. Porém, o reino ainda é o mesmo, o reino da terra, que é o reino do poderio, do poder da barganha e do poder do dinheiro. Então Jesus veio dizer, para entender a minha verdade, para entrar no reino dos céus, tem que entender a minha verdade. E o meu reino não é deste mundo. Então ele veio prometer exatamente a vida eterna. Através dessa passagem, através desse ensinamento, Jesus, que ele poderia muito bem nesse momento, intercalado por Pilatos, ter, se fosse uma pessoa igual a nós, ter se salvado. E dizer que não era rei, e que não veio trazer nenhuma mensagem, e que estava sendo equivocado, mas não, até naquele momento, Jesus deixou um grande ensinamento, em dizer que tudo aquilo que ele prometia, toda a verdade que ele falava, era referente a um outro reino. Não era o reino da matéria, era o reino do Espírito. E aí, pessoal, isso, embora seja tão simples, ainda hoje, passados já 2000 anos, 2021 anos, 2020 anos, né? Nós entramos no 21, mas vamos falar 2020 anos desse momento do julgamento e da morte de Jesus Cristo, ainda hoje, embora nós já tenhamos a compreensão de que nós somos espíritos numa experiência encarnada, embora nós tenhamos já a certeza de que nós não somos daqui, nós ainda não conseguimos colocar em prática de forma completa na nossa existência, full time, a todo momento, esse grande ensinamento. E vivemos ainda hoje uma vida completamente contraditória, buscando em diversos momentos Mamon e buscando em outros momentos o reino de Deus. Então nós vivemos aí, e é natural isso, sem chicote. Não tem chicote na minha fala, não é para a gente se sentir mal, é para a gente ter a clareza, tão somente, do momento em que nós vivemos e de onde nós queremos chegar. É fundamental
que ao reconhecer ainda as nossas fraquezas, mas que a gente se aproveite do monturo, como a lição preparatória nos levou, para que isso sirva para nós de fortaleza a cada dia. Para que a gente, sabendo da missão, que nós ainda estamos aqui, brigando ainda pelo reino, até porque nós estamos na matéria, né? Mas que nós tenhamos a clareza de que mesmo ainda brigando pelo reino da matéria, o que nos espera é o reino do Espírito. E quantos de nós ainda espíritas, aqui no Brasil, ainda questionamos o desencarne de um ente querido? Oh Deus, por que ele, Senhor? Isso é porque nós ainda não temos a compreensão de forma plena dessa simples passagem evangélica. Porque já existem sociedades encarnadas hoje aqui na Terra, e já há muitos anos, há muitos milênios, séculos aqui na Terra, que compreendem o desencarne como uma passagem natural. É um chamado. Assim como a encarnação é um chamado a uma missão na Terra, o desencarne é o término da missão. E muitos de nós ainda, por incompreender esse reino prometido, choramos, lamentamos. É a prova da nossa ignorância. E não estou dizendo que tem o que é certo, o que é errado, chorar, não chorar. Estou só evidenciando um fato que acontece, porque na sociedade japonesa, por exemplo, o desencarne é tido como um momento natural. Então, existem sociedades que hoje já vivem aqui sobre a Terra e que entendem o desencarne não como algo negativo, mas como algo natural. E não lamentam. Ao contrário, agradecem. Obrigado. Foi, seja feliz. Daqui a pouco eu estou aí. Vou terminar minha missão aqui e você me espera aí. Que daqui a pouco eu estou chegando. Mas nós ainda não. A maioria de nós, guardadas as felizes exceções, ainda não conseguimos compreender. E vivemos uma vida correndo atrás de conquistas deste mundo, deste reino, para deixar uma imagem positiva nossa para esse reino. E nos esquecemos que na hora que a gente chegar do lado de lá, a hora que a gente desencarnar, o que vai ser cobrado de nós não são o quanto de conquistas materiais que nós tivemos, o quanto de títulos nós tivemos, o quanto de diplomas nós conquistamos, o quanto de viagens a passeio que nós fizemos. Vai ser, na verdade, o tanto de lágrimas que nós enxugamos, o tanto de coração que a gente abraçou, o tanto de esperança que a gente acendeu, o tanto de entusiasmo, de motivação que a gente colocou na vida das pessoas para que elas pudessem entender que o melhor momento da vida é o hoje. Que o melhor momento da vida é o agora. É o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida. Não é à toa que tem uma frase para nós, espíritas, repetida aos milhares, que é aquela frase de Chico Xavier, que nenhum de nós pode voltar lá atrás e alterar o passado, mas qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo futuro. É exatamente uma ode ao agora, ao começar agora. E quando Jesus nos traz, então, esse ensinamento, ele vem dizer para a gente sobre essa vida futura. O meu reino não é de agora. Tudo que eu te ensinei, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, é porque eu estou te prometendo o meu reino. Não é para agora. Não tem problema se você está sofrendo agora, se as pessoas não te compreendem, se você é humilhado, se você não tem a riqueza material que o mundo exige que você tenha para que você seja bem-sucedido. Não tem problema, porque isso tudo que estão te prometendo aqui é fictício. O meu reino é para quem enxerga a verdade. E Jesus, então, comparou a realeza dele, que é a realeza do espírito, com a realeza material, a realeza do mundo. E quantos já foram reis?
e já perderam o seu reinado aqui na terra? E quantos passaram sobre a terra igual Jesus e reinaram e até hoje reina eternamente? Porque o reino de Jesus é o reino da moral. O reino que Jesus promete é o reino da honestidade, é o reino da ética. E nós vivemos um reino aqui, um reino da matéria, a sociedade. Quando eu falo nós, pessoal, eu não quero agredir vocês, eu estou dizendo o modelo que a sociedade, que a mídia, que o modelo atual da humanidade exige de todos nós encarnados. A ideia de sucesso que a sociedade nos vende é uma ideia de riqueza material, de dinheiro, de poderio. E, infelizmente, a gente esquece que a pessoa mais importante do mundo que a gente tem que agradar somos nós mesmos. A nossa moral, a nossa essência, quem nós nascemos para ser. Cada um de nós. Vocês já perceberam que não existe ninguém igual no mundo? Ninguém é igual a você, meu irmão e minha irmã. Ninguém nasceu no mesmo dia que você, na mesma família que você, com o mesmo pai que você, a não ser que seja gêmeo. Mas mesmo assim você é completamente diferente. E nasceu um segundo antes ou um segundo depois. Ninguém tem a mesma história sua, exatamente porque você é a pessoa mais importante do mundo. Ninguém consegue amar o outro. E talvez esteja aí a chave do porquê, do desafio, da gente compreender esse reino de Jesus e viver uma vida plena, de estar aqui agora no domingo, às vezes deixando a família de lado, se dedicando a um estudo, exatamente porque nós estamos comprometidos conosco. Estou comprometido em ser melhor. Eu estou comprometido com a minha história. Eu estou comprometido com a minha existência. É por isso que eu escolho agora. São as nossas escolhas. É a lei do plantio e da colheita, a lei da ação e reação, a lei de causa e efeito. Isso é lei da natureza. Então, se nós queremos, de fato, viver para o reino do Espírito, vamos plantar a semente do Espírito a partir de agora. E talvez a grande chave, como eu ia dizendo para vocês, era exatamente essa. Porque ninguém consegue ajudar o outro ferrado. Sem compreender, de fato, quem nós somos, o que eu sou, como eu posso ser o melhor. Como eu posso dar o meu melhor hoje. Como eu posso dar o meu melhor junto das pessoas que eu estou na minha profissão. Se eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, como eu mudar o que eu estou fazendo e fazer algo que me deixa feliz, que eu vou estar plenamente inteiro naquilo que eu estou fazendo. E, infelizmente, a gente segue profissões que os nossos pais escolhem para nós, escolhem, às vezes, e a gente é infeliz. Inúmeras pessoas aí que eu conheço têm um império de dinheiro e são infelizes. Porque exatamente não fazem o que gostam. Replicam um modelo social que, infelizmente, não leva à felicidade. Porque a felicidade, ela nasce no momento em que nós somos felizes com o que a gente faz. E eu vou dizer para vocês, eu conheço pessoas que vendem picolé na praia, mas amam o que fazem. E hoje tem fábrica de picolé. E eu conheço médicos, advogados, juízes, políticos, que são milionários, mas odeiam o que fazem. Não conseguem comandar uma família. Não conseguem ser fiel a um sentimento, a um voto de fidelidade. Vivem uma vida falsa, de mentira. E todos vocês já tiveram acesso, certamente, mas nunca é demais lembrar, das pesquisas que são feitas com as pessoas à beira do desencarne, perguntando a elas se elas tivessem mais um dia de vida, o que elas fariam nesse um dia de vida. Nenhuma delas se referiu, eu faria uma viagem para conhecer a Torre Eiffel, eu iria nas ruínas do Egito, das pirâmides do Egito, eu passearia no meu jatinho, eu faria um cruzeiro. Nenhuma delas. Todas elas se referiram à família. Todas elas disseram que
Gostariam de ter trabalhado menos e ficado mais ao lado da família? Gostariam de ter tido mais tempo ao lado das pessoas que amam? Gostaria de ter pedido perdão às pessoas que eles atropelaram com a sua insanidade de conquistas materiais? Gostariam de ter sido melhores pais, melhores mães, melhores filhos? Tudo que eles se referiram foi com relação a relacionamentos com as pessoas. E olha, a chave que Jesus veio nos dar quando ele resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Olha a mensagem de Jesus. Existe um Deus único, somos todos irmãos. Então nós temos que amar o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. É graças a Ele que nós estamos aqui. Honre o seu Criador. Tendo uma vida verdadeira, seja tudo que você puder ser na sua existência. Não aceite ser pequeno. Não aceite ter uma vida pequena. Seja grande, ame o seu Criador. E seja grande, ame o seu irmão. Como gostaria de ser amado. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito a você. Mas na ceia, na noite anterior a Jesus ser entregue, Jesus resumiu ainda mais essa lei. Jesus disse assim, ó, agora para vocês eu vou revelar. Eu falei para vocês que era para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo, mas agora eu vou resumir para vocês. Ame o seu irmão como eu vos amei. Jesus deu esse comando. Porque ele já tinha exemplificado, vivenciado e demonstrado na prática qual é o comportamento ideal para quem quer fazer parte do exército do Pai. Só que nós até hoje ainda não conseguimos fazer isso. E é natural que a gente não consiga. Mas é fundamental que a gente tenha em mente esse estado que a gente deseja chegar. De espírito perfeito, de espírito de luz. Para que a gente possa, através do ensinamento de Santo Agostinho, na continuidade da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a gente se reanalisar, quando Kardec pergunta na questão 919, né, qual o meio mais eficaz de se conseguir progredir e de se resistir às tentações, ao mal? E aí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento é a única forma, a única não, né? É o método mais eficaz de conseguir evoluir. E se nós estamos falando aqui de evolução para se atingir, para se conquistar o reino do Espírito, para se evoluir como Espírito e parar de escorregar nas armadilhas que a Terra nos coloca, de dar mais valor às coisas da matéria do que às coisas do Espírito. Gente, e não tem nada errado em ganhar dinheiro, em ter uma casa boa, em fazer viagens, longe de querer condenar isso. Longe de querer condenar isso. O problema é passar por cima de pessoas e dar mais valor à matéria do que ao espírito. É o excesso. Né? Então não tem nada de errado em ter uma boa profissão, em ter um bom salário, em ter um bom ganho, em focar em ter uma produtividade boa e você ser tudo aquilo que você nasceu para ser no lado profissional. Desde que você faça isso com amor, com felicidade, sem trapacear, sem ser desonesto, com muita ética, não tem nada errado. Só que a mensagem de Jesus é, tudo bem se você quiser fazer isso, mas isso nós não vamos levar muito em conta lá. Se você foi rico ou não, para a gente não faz muita diferença. Faz diferença para a gente é se você ajudou. É quantas lágrimas você enxugou. É quantos corações você amparou. É quantas palavras de esperança você conseguiu proferir. Quantas almas deram um passo além, conseguiram continuar graças a você. E a gente lembra de André Luiz, que desencarnou na história dele que ele narra nos livros dele, desencarnou por conta de mágoas, de ressentimentos, né? Foi considerado um autocida, André Luiz, porque os ressentimentos e as mágoas geraram um tumor e ele acabou morrendo de um problema celular desencadeado por ressentimentos. Então ele foi considerado um suicida, um autocida, e foi a prece de uma... É engraçado demais essa passagem.
foi a prece contínua de uma paciente que ele já não tinha mais paciência para atendê-la, mas ele continuava atendendo porque a secretária dele marcava continuamente essa paciente, mesmo que ele não quisesse mais atendê-la, mas a secretária marcava, e por ele atendê-la, mesmo contra a vontade dele, ela fazia preces pela alma dele, e essas preces para a alma dele, feitas por essa paciente, que foram capazes de fazer ele ser resgatado, e depois ele trilha essa jornada brilhante de elucidação sobre o mundo espiritual, para nós, né, com aquela série dele do mundo espiritual tão brilhante, tão elucidativa, tão rica de detalhes, né, científicos mesmo, para quem gosta de conhecer o lado de lá e de conhecer as consequências das nossas ações quando a gente chega do lado de lá. E também na série de André Luiz a gente conhece muito esse entrelaçamento que se dá entre as almas encarnadas e desencarnadas, a influenciação do mundo espiritual, a obsessão, a fascinação, né, o poder da oração, da prece. André Luiz nos mostra isso com detalhes, né? E aí a gente, só para poder ficar claro, eu estou trazendo isso aqui, não estava no script, mas só para a gente lembrar que foram as preces de um coração que André Luiz ajudou, que fez com que ele fosse resgatado após o período de trevas, depois do suicídio, do desencarne dele. Né? Então, para a gente ver que do lado de lá, o que vai fazer diferença para a nossa continuidade, para a nossa jornada, o que vai fazer diferença no reino do Espírito é exatamente quantas almas a gente ajudou. Então, a vida, ela nada mais é do que uma jornada evolutiva em que o bônus hora, a moeda que tem valor para a pátria espiritual, é a moeda da ajuda. O amor nada mais é do que a caridade. A caridade é o quê? O amor em ação, ou seja, eu esqueço de mim, eu nego a mim mesmo e eu olho ao próximo. Eu sou capaz de dar a minha camisa para o outro, mesmo que eu não tenha nenhuma. Isso é caridade. E tem várias parábolas, o óbolo da viúva que nos demonstra isso, né? E diversas outras que Jesus nos ensina de forma didática qual o comportamento ideal que nós devemos ter. Mas o problema todo é que Jesus passou sobre a terra. Os apóstolos fizeram o seu papel. Paulo depois veio e brilhantemente arrebatou grande parte dos corações dos gentios naquele conflito entre o cristianismo e o Império Romano, até que no século III depois de Cristo, Constantino então vem e, já que não consegue matar, estava cansado de matar cristão, vendo que o cristianismo só crescia, Constantino então veio e abraçou a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano. E aí a gente começa então uma série aí de séculos em que a igreja caminha lado a lado com o Estado e, infelizmente, a doutrina cristã veio sendo manipulada para atender aos interesses do Estado, aos interesses do poder político. E a gente então, eu não preciso falar disso, mas a gente chega ali no século XV, em que há uma dissidência dos seguidores da doutrina cristã e os huguenotes, que são os dissidentes dessa doutrina, os protestantes, né, descendentes aí de Calvino, de Lutero, criam então os protestantes, a igreja protestante também cristã, também baseada no evangelho, nas leis, nos profetas, no ensino de Jesus, mas discinde aí dessa doutrina cristã da igreja católica e infelizmente eles começam a se matar nas cruzadas, nas perseguições, se matam em nome do amor, em nome da fé. E aí houve a necessidade, então, de, naquele momento, trazer, assim como já veio Moisés, assim como veio Jesus, trazer um novo professor sobre a terra. Para poder trazer, agora, numa nova linguagem, os ensinos para a evolução. Uma nova série. Aí nós entramos, então, no ensino, já estávamos no ensino fundamental. Se a gente estava no jardim da infância, passou pelo ensino infantil, entramos agora, então, no ensino fundamental e veio o professor, que foi o Espiritismo. Allan Kardec vem, então, eu não tenho tempo para poder narrar aqui como foi, mas é brilhante conhecer o momento em que Kardec encarnou, o momento da Revolução Francesa, a ligação filosófica entre Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Allan Kardec, né, e Hippolyte Léon Denis Arrivaille,
como que foi que Hippolyte Léon voltou para Lyon, foi chamado para os fenômenos das mesas girantes, e aí naquele momento ele então se depara, um homem da ciência, com o fenômeno das mesas girantes, e ele vê, assim como a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, e ele falou, pô, tem gravidade, tem uma lei da natureza aqui. Kardec vê as mesas se mexendo e fala, tem uma lei da natureza aqui, descobri a vida eterna. E aí ele cria uma ciência, a ciência dos espíritos, para poder mostrar de forma criteriosa a pós-existência da alma, a continuidade da vida. E então os espíritos começam a se comunicar. O objeto dessa ciência é exatamente a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. E ele passa então a fazer uma série de comunicações, e com isso vem a codificação da doutrina espírita, que ele chamou de ciência dos espíritos. E, obviamente, como ele vinha de uma linhagem filosófica, ele também percebeu que os ensinos dos espíritos, o conteúdo dessa ciência, também adentrava no objeto das filosofias. Toda doutrina filosófica responde 4 perguntas básicas. Quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? E a doutrina dos espíritos também respondia essas questões. Quem sou eu? Um espírito eterno, que nasci simples e ignorante e que estou condenado à perfeição. De onde que eu vim? Do mundo espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Você está na Terra, ao lado das pessoas que você precisa conviver, com as quais você tem um laço de afinidade ou uma necessidade de reparo de algo errado que você fez no passado, para a sua evolução, com misericórdia do Pai. E para onde que eu vou? Depende de como você está se comportando hoje. Você pode ir tanto para o céu quanto para o inferno, que é mental, que é psicológico. Porque o nosso mundo a gente cria de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas decisões. Isso é tão verdadeiro que você, meu irmão e minha irmã, só está aqui hoje por conta das suas escolhas. Tudo que aconteceu na sua existência, praticamente a maioria de tudo que aconteceu na sua existência, não foi fruto do acaso. Foi fruto das suas escolhas, das suas decisões. Nós construímos o nosso destino. E é isso que Chico dizia. Você não tem como voltar lá atrás e escolher certo agora o que você escolheu errado. Mas você pode começar agora a escolher direitinho. E se nós estamos falando do reino do Espírito, se é esse vínculo que Kardec veio nos trazer, de esclarecer para nós, principalmente através do livro, que talvez seja o livro menos lido da codificação espírita, o livro O Céu e o Inferno, que trata das consequências morais dos nossos atos encarnados quando a gente desencarna. O livro Céu e Inferno, ele trata de como a gente chega do lado de lá. Ele traz, inclusive, o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, em que ele traz artigos que demonstram com clareza cristalina o arrependimento ou a felicidade, de acordo com nossas escolhas. E tem, inclusive, entrevistas com espíritos que tinham acabado de desencarnar e que Kardec, então, consegue conversar com eles e eles narram para nós toda desventura ou toda aventura do desencarne decorrente das escolhas que fizeram na existência. Narram a maioria dos espíritos que o sentimento mais comum no momento do desencarne é exatamente o arrependimento. O arrependimento porque viveu para o mundo da matéria e não viveu para o mundo do espírito. E quando se depara no mundo do espírito, fala, não juntei nada, não fiz minha poupança, não recebi meus bônus horas, vou ter que voltar. E aí a gente pede uma nova chance. Me permite, Pai? Deixa eu voltar. Eu te prometo que dessa vez eu vou ser melhor filho. Eu te prometo que eu vou ser melhor cidadão. Eu te prometo que eu vou ser mais positivo, que eu vou estar mais focado no meu objetivo. Eu te prometo que eu vou ser melhor esposo, melhor esposa. Eu te prometo, Pai, que dessa vez eu vou respeitar as pessoas, que eu não vou matar, que eu não vou fazer o mal. Eu te prometo, Pai, me deixa voltar, eu estou conseguindo enxergar a verdade. E aí a gente volta. E nós estamos aqui agora exatamente porque nós pedimos essa chance. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós fizemos até hoje com a nossa existência? E o que nós vamos fazer daqui para frente agora? Começou mais um ano. A pandemia não nos levou, sabe por quê? Porque o nosso Criador ainda não apertou o botão do eject, o reset.
Nós ainda estamos no jogo. Se nós estamos no jogo, é exatamente porque o nosso Criador ainda não nos chamou do lado de lá. E se ele não nos chamou do lado de lá, o que nós temos que fazer aqui? Honrar o nosso Criador. É viver uma vida plena, para que a gente não se arrependa. Consolar o coração dos amigos, ao invés de botar pilha errada no coração dos amigos. Usar da nossa existência para ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. E não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Entende? Mas é ter uma vida para bater no peito no final dela e falar, valeu, Senhor. Obrigado, Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, Moisés. Obrigado a tudo. Porque eu consegui vencer a mim mesmo. E se a gente lembrar Emmanuel, no livro Justiça Divina, na primeira lição do livro Justiça Divina, que é uma releitura do livro O Céu e o Inferno, de Emmanuel por Chico Xavier, na primeira lição o nome é O Bom Combate. Emmanuel fala, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então, olha, eu não vim para vencer o mundo, eu vim para vencer a mim, a minha mente que me limita, a minha mente que acredita nas mentiras que o mundo me conta, a minha mente que acredita que eu nasci para ser boi da manada e não para ser tudo aquilo que eu nasci para ser, e eu acabo tendo vergonha de ser quem eu nasci para ser. Caramba! Vós sois deuses. A sua fé transporta uma montanha. Até quando nós vamos continuar patinando? Me desculpe aqui a eloquência, pessoal. Talvez não seja nem eu. Mas eu senti vontade de entrar nessa vibração aqui agora. Para deixar essa mensagem de entusiasmo para vocês. Começou de novo mais um ano. Nós estamos no jogo. O jogo está aí. E para passar de fase no jogo da vida, assim como no videogame, nós temos que ter habilidades cada vez melhores. Se continuar fazendo o que nós estamos fazendo até hoje, nós vamos continuar no mesmo lugar. Beleza? Com amor, sem chicote. E desculpe se eu fui violento, agressivo com a palavra, mas tem amor nisso que eu estou falando para vocês. Ok? Então, meu tempo se esgotou. Eu quero deixar um beijo grande para vocês. Espero que pelo menos uma frase do que eu tenha dito aqui tenha feito sentido para vocês. Agradeço de coração a equipe espiritual do Grupo Espírita João Evangelista, a equipe encarnada do Grupo Espírita João Evangelista, pela oportunidade de eu começar 2021 nessa vibe. Vamos em frente, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Cássio, obrigado. E pode ter certeza que cada palavra, cada expressão foi bem absorvida, bem assimilada, pelo menos para mim. Falo por mim. A gente agradece também a forma, realmente é preciso a gente começar o ano com essa boa vibração, porque o mundo está precisando disso, né? E nós temos as ferramentas, né? O conhecimento para poder fazer a diferença, né? Acho que a mudança começa em cada um de nós, naturalmente, né? Mas se começa em mim, eu tenho a possibilidade de inspirar outras pessoas, né? Então acho que é esse o nosso compromisso, é isso que o Jesus espera de nós, é isso que os nossos benfeitores, né, esperam de nós, né? E essa doutrina tão iluminada, tão esclarecedora, nos dá essa oportunidade, né? Acho que cabe a nós saber aproveitar. Obrigado, tá? O nosso abraço lá para os nossos amigos lá da Comunidade de Esperança, né? E gratidão. Bom, meus companheiros, a gente encerra aqui agora, né, a primeira parte da nossa reunião, né? Nós passamos agora para o momento do passe, quando nós vamos, como não temos o passe físico, né, durante a prece final, que o Cássio vai nos conduzir, vamos fechar nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus, né, ter bons pensamentos, né, lembrar, assimilar as palavras, os apontamentos da noite, para que a gente possa ser favorecido pelo passe, que eu tenho certeza, em cada cantinho nosso aí, os nossos amigos, nossos companheiros espirituais, os nossos trabalhadores da equipe espiritual da Casa de Evangelista, estarão conosco, nos favorecendo neste momento. Cássio, você pode nos conduzir na prece final, por favor? Vamos fechar nossos olhos agora. Vamos imaginar
que da janela do ambiente onde a gente esteja agora, cada um de nós está entrando uma luz amarela, um flash de luz amarela muito forte que invade o nosso ambiente, invade a sua casa, onde você estiver agora, percorre cada cantinho do ambiente aí, você sente agora essa luz amarela preenchendo todo o ambiente onde você se encontra. E agora nós vamos dar uma respirada funda e vamos sentir essa luz amarela agora entrando dentro de nós, através do nosso pulmão, através do nosso, entra nos vasos sanguíneos e vai aos nossos pés, nossas mãos, no nosso cérebro, preenche todo o nosso corpo essa luz amarela agora. Sente essa luz amarela agora te enchendo de energia realmente. E a gente agora vislumbra, visualiza, saindo dessa luz amarela agora, onde nós estamos, a figura do nosso grande Mestre Jesus. E a Ele nós nos dirigimos. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua misericórdia, porque nós ainda tão pequeninos podemos ter acesso a essas chaves do sucesso espiritual. Nós te agradecemos pela sua existência, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos, por ter nos dado a educação necessária para sermos pessoas melhores, espíritos que não se arrependem, espíritos que conquistam a verdadeira conquista espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos exemplos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo lugar que o Senhor nos coloca hoje, agora, pela oportunidade que nós temos de começar agora a escrever a nossa história da forma como nós queremos, em busca da perfeição, em busca de sermos melhores a cada dia, um pouquinho melhor a cada dia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor ampare toda a equipe espiritual do Grupo Espírita João Evangelista, toda a equipe encarnada do Grupo Espírita João Evangelista, para que continue esse belo trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que o Senhor preencha o coração de cada um dos irmãos e das irmãs que estão conosco agora nesse estudo, para que onde quer que estejam, saiam agora desse ambiente levando a paz, levando a força, levando o entusiasmo necessário para ter uma vida agora verdadeira no Espírito, plena, e que a gente seja paz aonde quer que a gente chegue e leve a sua mensagem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor fique conosco e ampare o nosso ano de 2021, que aonde quer que a gente vá, a gente leve boas notícias e não deixe essas más notícias tomarem conta do nosso ambiente. Que o Senhor fique conosco, que assim seja. Obrigado. Obrigado, Cássio. Nós temos aqui um rápido recadinho. No próximo domingo estará conosco, também da Comunidade Espírito Esperança, né, o Frederico de Almeida Daer. O tema da palestra vai ser autoconhecimento, visão do ser e de seu processo de melhoria. Para quem não conhece, o Frederico de Almeida Daer, ele é pai da nossa companheira Cíntia, da casa. Então, assim, estaremos aí, ele já esteve algumas vezes conosco, tá? E com certeza vai trazer apontamentos muito sensíveis aí para todos nós. Ok? Solange, algum recado? Só agradecer, né? Agradecer ao Cássio o entusiasmo, a energia boa, o conhecimento, o carinho para conosco, para com a nossa casa, tá? E enviar um abraço para sua mãe. Abração para a Zeni, tá bom? Um abraço, Cássio.